Olá, você que acompanha o nosso podcast, nosso Pretoteca. Mais uma vez estamos aqui presentes com você. Bom, como você acompanhou no nosso último episódio, há 3 meses da eleição, dessa que talvez seja a mais importante da história do Brasil, ao lado da minha companheira Milena Teixeira, estamos trazendo aqui para você essa série de conversas que vão nos ajudar a refletir sobre as demandas da população negra para os próximos 4 anos, nesse ano tão importante que é o ano eleitoral de 2022. Oi, gente, como a Cintia apresentou, eu sou Milena Teixeira, a outra voz do podcast Pretoteca. E como a Cintia falou, a gente está aqui para falar sobre questões ligadas à representatividade negra da política, à educação, a essas pautas aí que são super importantes todo ano e esse ano mais ainda, né? É isso, para discutir essas pautas tão urgentes, nossa série conversa com especialistas em política, ex-ministros, ex-senadores, também pessoas que ocuparam cargos na política no passado aqui no Brasil. Na última semana, você ouviu, a gente conversou com a ex-ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, e agora a gente fala com um dos nomes mais importantes da causa racial aqui no Brasil, ativista no país desde os anos 70, Hélio Santos, que você que acompanha a gente pelo YouTube já consegue ver a imagem dele na nossa tela. Ele criou o Grupo Negro do MDB, o partido de oposição ao regime militar na época da ditadura, responsável também por criar as primeiras instituições públicas voltadas ao combate ao racismo após a abolição aqui no Brasil. E tem mais, e o Hélio ele é escritor, ele é professor, e ele também preside o Conselho da Oxfam Brasil e o Instituto Brasileiro de Diversidade. Faz muita coisa, né? O professor, bem-vindo, professor, obrigada por falar com o Pretoteca. Bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui com a gente, é o nosso ancestral vivo, muito obrigada. Obrigado, Cíntia, obrigado, Milena. É um prazer estar aqui no Pretoteca falando com vocês. Acho que é muito importante os meios de comunicação divulgarem, discutirem a pauta racial, especialmente esta que vocês estão trazendo aqui, que diz respeito à representatividade, que diz respeito à eleição. Exatamente, e é justamente com esse ponto, professor, representatividade, que eu quero trazer aqui para a mesa uma conversa nesse ponto da representatividade política, ou melhor, a falta dela na política brasileira. Vou começar com números, por exemplo, a população do Brasil tem 52% de mulheres, 48% são homens, nas prefeituras são 88% de homens, olha a disparidade, 12% de mulheres. Quando a gente fala no Congresso, 85% são homens, 15% são mulheres, e a gente tem também a questão da representação racial, que é baixíssima. 125 em todo o parlamento brasileiro se autodeclaram negros, 104 pardos e pretos, são só 24% do parlamento. 75% do nosso parlamento é branco. Sendo que somos maioria, professor, como é que a gente consegue furar essa bolha de estar representando a população negra no Brasil no nosso Congresso? Cíntia, é mesmo este número que você traz, que é um levantamento feito pela Oxfam Brasil, que eu tenho a honra de presidir o conselho, são pessoas que se autodeclaram. Se você for ao Congresso, você não vê 24%, 25% de pessoas pretas e pardas, como eles classificam você, a mim ou a Milena. Então, eu gosto de trazer sempre esse recorte da mulher negra. O maior segmento populacional do nosso país é o de mulheres negras, 28%. A Câmara dos Deputados tem 513 cadeiras. Nós tínhamos que ter lá, Cíntia, 144 mulheres negras, 144 para dizer que haveria uma paridade. Estamos distantes disso. O Brasil é, como todos sabem, um país muito desigual. A matriz dessas desigualdades tem a ver com essa baixa representatividade. Você falou há pouco de mulheres prefeitas. Recentemente, um estudo feito pelo INSPER, pela Universidade de Barcelona e pela USP, constatou que, no Brasil, as cidades governadas por mulheres, que eram prefeitas, morreu-se 40% a menos e adoeceu-se também 40% a menos. Então, repare que as cidades dirigidas por mulheres, por prefeitas, a Covid teve uma outra forma de funcionar. Então, a ausência da mulher na política já representa um déficit, uma perda em termos de cidadania. Então, o desafio é furar o que você chamou de furar uma bolha. Mais adiante, eu posso te falar que este ano de 2022 é um ano especial, porque pela primeira vez você percebe há uma percepção muito forte do racismo.
esta roda girou depois da morte do Freud. Não girou na velocidade e nem na força que nós gostaríamos, mas há hoje na sociedade brasileira uma forte percepção do racismo. Isso é resultado da luta dos movimentos sociais. Agora, o que fazer com essa percepção no momento eleitoral? Esta é a resposta que talvez vocês queiram. Há uma nova percepção do racismo, né? Então, o que fazer com essa percepção? E o segundo aspecto que eu acho deste ano é que, pela primeira vez, nós temos na sociedade brasileira uma coisa que a gente não tinha. Racismo, a sociedade brasileira, aos poucos, foi perdendo a vergonha de ter. Mas supremacismo branco, essa postura supremacista branca, pela primeira vez nós enfrentamos ela, né? E, portanto, o voto racial, Cíntia e Milena, nunca foi tão importante quanto agora. Com certeza. E esse ano, então, é uma eleição e é super importante, Muito. professor. Eu queria entender mais, que o senhor explicasse aqui para quem vê, para quem escuta o Pretoteca, sobre essa iniciativa, né? O quilombo nos parlamentos. O senhor explica para a gente? Sim. Essa iniciativa da CND. CND é a Coalizão Negra por Direitos. A Coalizão Negra por Direitos, ela nasce aí um pouco nessa época da pandemia. Essa coalizão, ela agrega mais de 250 organizações, é uma organização nacional. E ela foi para a rua, Milena, na chuva, no frio, enfrentou a polícia, enfrentou o governo de Bolsonaro, ela se legitimou na rua e depois, finalmente, com a fome, ela distribuiu centenas de milhares de cestas de alimentos. A coalizão entendeu o seguinte, o quilombo é um conceito que todo mundo entende, né? Quilombo é onde você tem um grupo de negras e negros lutando por alguma causa, lutando pelos seus direitos. Nós temos que nos aquilombar no parlamento. E a coalizão lança essa iniciativa de quilombo nos parlamentos, fez uma reunião estratégica e está desenvolvendo metodologias multiplicativas. A ideia é multiplicar o voto, né? No início, a Cíntia falou em furar a bolha. Quer dizer, como fazer chegar ao eleitor negro o seguinte: só existe Milena e Cíntia, um momento em que todos são iguais. A pessoa mais poderosa do Brasil e a pessoa mais humilde, talvez a mulher terceirizada que limpe o banheiro onde essa pessoa trabalha, a pessoa mais humilde, o único momento é o momento do voto. O voto é exatamente igual, o peso é o mesmo. A população negra tem que perceber que o voto não é uma obrigação, como muitos pensam, vai pagar multa, etc. O voto é um direito. E é um direito que, durante muito tempo, muitos negros não podiam exercer, porque o voto não era estendido ao analfabeto. Hoje, todos votam a partir de 16 anos. Portanto, a ideia é fazer com que não só negros se conscientizem, mas também pessoas brancas que devem fazer um voto antirracista. Durante décadas, séculos, nós elegemos os bisavós, depois os avós, os pais e agora os filhos. E, nesse período todo, resta o quê? O Brasil é o país. Não adianta dizer que nós somos um dos 10 mais desiguais, Cíntia. O Brasil é o mais desigual porque ele tem muita riqueza. Não dá para comparar o Brasil com o Lesoto, com a Zâmbia, que são países africanos atrasados. O Brasil produz jatos de primeira ordem, de porte médio. Então, tornamos-nos um país desigual, dirigido pela maioria de homens brancos, que são exatamente o segmento, os homens brancos são o segmento menor, né? O maior segmento populacional é o das mulheres negras, depois das mulheres brancas, em seguida os homens negros e, finalmente, os homens brancos. Essas reeleições reiteradas acabaram fazendo com que o Brasil se tornasse exatamente o que ele é. Então, é isso que se trata, né? Se trata de fazer com que o voto seja valorizado. O dia da eleição é um dia importante. E, para terminar essa fase, nós, negros brasileiros, talvez, Milena e Cíntia, talvez sejamos os únicos eleitores do mundo que elegemos os nossos inimigos. Isso não é força de expressão. Eu sou comedido. Não é força de expressão. É só ver a reação de alguns governantes frente às chacinas, frente às violências contra negros, como eles reagem. Ou melhor, como eles não reagem. Então,
A população negra tem que valorizar o voto e votar, Cíntia, em quem se pareça consigo. Nós precisamos chegar diante do espelho e gostar do que nós vemos do outro lado. Trata-se disso. Sim, estou completamente de acordo, né? Acho que todos nós estamos, até por isso a gente traz essa discussão aqui, professor, mas o senhor citou aí realmente esses perfis, né? De mulheres negras, pessoas que trabalham na limpeza, que muitas vezes têm que, por uma urgência, simplesmente para colocar comida no prato, ela precisa se submeter àquele trabalho e sabendo, né, nós aqui que trazemos essa discussão, sabendo que se essa pessoa começa a se questionar e a se rebelar, ela muda completamente as estruturas do país, né? A base da pirâmide, se ela se rebela, ela muda as estruturas do país. Agora, se a esquerda tradicional, né, o discurso progressista, muitas vezes não consegue conversar com essas pessoas, né, essa pessoa que está ali à margem dos direitos, que está espremida no ônibus todo dia, como é que a coalizão, né, como é que o Quilombo nos parlamentos e a gente aqui, preto, que vem de periferia, como é que a gente consegue dialogar com essa pessoa e explicar para ela a urgência de votar em pessoas pretas? A gente também passa por um problema muito grande, que é os partidos não incentivarem candidaturas negras, né? Por mais que existam legislações, etc., mas o senhor pode falar melhor do que eu a respeito disso. Cíntia, na área da cidadania, não existe prêmio, não existe bônus. Ou você conquista ou você não tem. Independe a ideologia do partido. O poder, nós lutamos, a minha geração lutou muito para colocar negros na universidade. Eu lembro que aí na USP, lá nos anos 70, ainda já no pós, eu não tinha colegas negros. Eles eram todos africanos que vinham mediante convênio. Então, para entrar na universidade, foi muita luta. Imaginar que qualquer partido, de qualquer perfil ideológico, vai flexibilizar o ingresso, dividir o poder, poder é algo que você conquista ou você não tem. Por isso que é exatamente a última área que nós estamos investindo, né? As cotas nas universidades, no início se criticou muito. Hoje se chega à conclusão que as cotas são as políticas públicas que melhor reduziram as desigualdades no Brasil. Se vocês me pedissem aqui para eu dizer uma palavra, uma só, para sintetizar o Brasil, eu queria discutir, colocar diversas palavras, mas eu não teria dúvida de colocar desigualdade. A desigualdade, no preâmbulo da Constituição de 1988, já se colocou a necessidade de combatê-la. E você só vai combater essa desigualdade mediante gestores políticos sensibilizados para essa mudança. Então, nós temos que furar essa bolha, criando metodologias novas. No passado, hoje, Cíntia e Milena, não há uma pessoa, eu me referi a uma mulher terceirizada que limpa o banheiro. Com certeza ela tem esse aparelho aqui, ela tem um celular. Pode não ser um Apple, mas ela terá um celular. Uhum. A partir daí, nós temos que desenvolver metodologias tecnológicas para chegar a essas pessoas com uma linguagem que não é esta que eu estou usando aqui, explicando a ela que o voto é a única coisa que pode mudar a vida dela, iniciar uma mudança. E esse é o desafio nosso, né? Criar uma metodologia multiplicadora, onde a gente chegue na quebrada, onde, sobretudo, o jovem negro saiba que o voto dele é a forma que ele tem de se defender contra todos os tipos de violência. Com certeza, professor. Eu queria perguntar uma questão ao senhor, né? Na prática, e aí eu coloco bem para sintetizar, para que o nosso ouvinte entenda, né? Claro. Qual a função da diversidade mesmo na representação política? Quando a gente tem mais políticos diversos, mais políticos negros, o que a gente vai ter mais? Qual o ganho para a população negra? Bom, você faz uma pergunta que tem duas partes, né? Primeiro, a ideia da diversidade. Muita gente pensa, Milena, que diversidade é salada de frutas. Aí eu coloco preto, coloco branco, coloco jovem, coloco público LGBT, que é mais e coloco. Olha que beleza. Diversidade, para acontecer, ela tem que ter sinergia. Sinergia é um ganho. Por exemplo, se você tem um grupo de 10 pessoas e as 10 pessoas são todas do sexo masculino, você tem um resultado. Mas se você colocar 5 mulheres e 5 homens, há como medir que o resultado será melhor. Ou seja, a diversidade ela não é política do coitadinho.
A diversidade nasce com os biólogos. Os biólogos mostram que, quando você não respeita a diversidade, um rio pode morrer, fenecer, uma lagoa pode apodrecer, uma floresta pode desaparecer. Quando você traz esse conceito, Milena, da diversidade para o campo das relações humanas, algo semelhante acontece. As sociedades também adoecem. Alguém tem dúvida, ali nos anos 40, que a sociedade do Terceiro Reich alemã era ou não era uma sociedade doente? Era uma sociedade fortemente adoecida. Então, a diversidade, ela possibilita, ela agrega valor. Né? A Universidade Brasileira, isso eu posso dizer, a Universidade Brasileira, com a chegada dos negros, o primeiro impacto, Milena, por incrível que pareça, foi estético. Eu ia muito à Universidade de Brasília e via aqueles meninos e as meninas, nada contra, Mauricinho, Patricinha, filho dos altos funcionários de Brasília. Tudo muito bonitinho. Quando adotou-se a política de cotas, eu via meninas indígenas com aquele jeito delas, com as tranças diferentes. Eu via meninas pretas com os variados cabelos. Eu via garotos negros. Esta mistura, a primeira reação, Cíntia, foi estética. Mas, como professor, eu digo a você, esta junção beneficiou aos brancos, que passaram a ter uma ideia melhor do país que eles vivem. Eu ouvi uma vez de um homem de 40 anos o seguinte: Hélio, eu só pude ter um colega negro na escola quando eu fui fazer o pós-graduação nos Estados Unidos. Quer dizer, eu passei a minha vida inteira, não tive um professor negro, um colega negro, eu tive que mudar de país para ter professores negros, alunos negros. Esse homem hoje não tem 40 anos, ele me disse isso são cerca de 20 anos, então ele deve ter hoje uns 60 anos, ou seja, no passado você não tinha negros. Então, esta diversidade ela é positiva para o país. Ela dá ao país sustentabilidade moral. O que é sustentabilidade moral? Não é sustentabilidade ambiental, nem sustentabilidade econômica, nem social. Essas sustentabilidades, esse tripé é importante. Quando eu me refiro à sustentabilidade moral, é você não ter desigualdades tão grandes como as que nós temos aqui. Ou seja, de um lado você tem o máximo e do outro lado você não tem nada. O que é isso? De um lado, o país produz jatos de porte médio. Você vai aos Estados Unidos, você vai a São Francisco, a cidade mais rica do mundo, você fica encantada com jatos brasileiros produzidos aqui em São José dos Campos. São jatos de porte médio. Estão lá. Este mesmo país, Milena, não consegue treinar as mães pobres para ferver água, para impedir que as crianças morram de diarreia. Ou seja, a gente chama isso na sociologia de assimetria. De um lado você tem tudo, do outro lado nada. Isso é insustentável moralmente. Nós temos que reduzir essas desigualdades. E a desigualdade no Brasil, Cíntia, ela tem cor e tem também sexo. Então, é importante, quando as pessoas criticam o identitarismo, você tem que identificar os grupos, senão você não tem como adotar políticas públicas. Você identifica os grupos porque as políticas têm que ter foco para você mudar o país. E é isso que o quilombo do parlamento busca com bastante ênfase. Nossa, o senhor falava, né? E eu fui lembrando de uma reportagem que eu assisti hoje, que era sobre a precarização, né? A forma como os estudantes indígenas estudam nas aldeias pelo Brasil de uma forma extremamente precária. Algumas escolas sequer existem fisicamente, são cadeiras no meio da aldeia. E fiquei lembrando do Quarto de Despejo, o livro de Carolina Maria de Jesus, como em certos grupos, para certos grupos, absolutamente nada mudou. Aquele cenário que eu vi na reportagem, que é o que a gente vê em muitas favelas que ainda existem, né? Existe sim o barraco ainda, existe gente que não tem acesso à luz, à água, né? Nos altos de muitos morros, e é o mesmíssimo Brasil que Carolina descreve naquele livro. Principalmente, professor, em relação à educação, a gente já, né, avançou muito em relação a analfabetos, claro, mas ainda existe um número de pessoas que não sabem ler e escrever, mas além disso, né, a gente teve muitos avanços. O senhor foi um dos primeiros articuladores para a entrada de cotas nas universidades, de negros nas universidades, como o senhor disse, e a gente teve, sim, um avanço. Esse ano, inclusive, é o ano de revisão das cotas, né, dos 10 anos das cotas. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco, né, o quanto que isso evoluiu, trouxe essa mudança estética, principalmente, inicialmente, né, para as universidades, e não diminuiu a qualidade, porque inicialmente se existia, não sei nem se a palavra é medo, né, mas uma
uma falta de vontade de fazer essa divisão com negros nas era o universidades. argumento, né? Exatamente, o argumento era que se perderia qualidade e que os brancos perderiam lugar, o que não foi exatamente o que aconteceu. E eu queria que o senhor trouxesse esse balanço, né, dos avanços e, ao mesmo tempo, o retrocesso, porque o Brasil andou minimamente 30 anos para trás com as políticas ou as não políticas, principalmente na educação. Tivemos um ministério afundado em corrupção, né, em não ministros discutindo questões que são completamente irrelevantes para o avanço da educação no Brasil. Cíntia, você usou primeiro uma palavra importante: precarização. Repare que a precarização também tem cor. É só você pensar nos territórios onde nós estamos, nas escolas onde nós estamos, nos postos de saúde que nós usamos. Eu penso que a gente falar o que a gente está falando aqui, Cíntia, sem fazer um retrospecto rápido, porque o nosso tempo é precioso, do que como é que o Brasil foi construído, um ouvinte, nós queremos que os ouvintes entendam bem o que o Pretoteca traz. E, se você não falar da história do Brasil, as pessoas não entendem. Para poder chegar à pergunta que você fez, o dia 14 de maio, Cíntia, é o dia seguinte ao fim da escravidão. E, naquele momento, os negros eram proibidos de estudar, né? Você perguntou sobre educação. E aí, Cíntia, neste mesmo momento, o Brasil, mediante um decreto, traz todas as etnias europeias, porque a pessoa pensa que é em São Paulo, por conta das novelas, que nós só recebemos italianos. Recebemos portugueses, italianos, espanhóis, alemães. Sabe como é que eles vinham? Eles vinham e recebiam terras, dinheiro, apoio e mais. A maioria era analfabeta. Quem vive em São Paulo deve ir no bairro do Brás, no Museu de Imigrante, vale a pena. As pessoas assinavam com polegar. Eu quero dizer aqui, Cíntia e Milena, que eu sou absolutamente favorável a todas as políticas que foram feitas para essas pessoas. Essas pessoas não eram pobres, Milena, eram muito pobres. As fotos mostram as crianças descalças, algumas mulheres sorrindo, não tinham dentes. Estas pessoas que o Brasil recebeu, e elas foram para o Sul. Tudo que foi feito para essas pessoas foi necessário: terra, dinheiro, escola. O escândalo, o absurdo, a injustiça é que isso não foi estendido aos negros que estavam aqui há 3 séculos. Resultado, esta é a formação do Brasil. Agora, você falava aqui há pouco, Milena, que as pessoas alegavam que ia perder a qualidade. Sabe quem é que reclamou contra as cotas, Milena? Os tetranetos daqueles que receberam todas as vantagens. Ou seja, os tetranetos daquelas pessoas é que estão nos discriminando e reclamando. Então, as cotas, elas são um mecanismo tardio de reduzir essas distâncias. Então, não houve perda de qualidade. Quem é da área de ensino acompanha. Qual é a diferença numa nota se a média era 7,4 e os alunos negros passam a ter média 7,2? Qualquer professor sabe, Milena, que isso é irrelevante. A escola melhorou. Ela melhorou porque ela passou a refletir melhor o que é o Brasil, né? E, quando se fala em mérito, né, eu penso o seguinte: qual mérito? Eu agora vou contestar a academia de onde eu vim. Desde 1901, você tem um prêmio Nobel em física, em química, em economia e também na área da literatura. A Guatemala, pequenina, tem 2 prêmios Nobel, o Peru tem 2, o Brasil nenhum. Em compensação, nós já fomos campeões do mundo 5 vezes e fomos vice 2 outras. A Bandeirantes trabalha muito bem com esporte, sabe disso. E as pessoas, o ouvinte poderá dizer, mas ela fez uma pergunta e esse professor está falando de futebol. Todo mundo que já correu atrás de uma bola, e hoje as mulheres também jogam futebol, sabem que para jogar futebol você tem que ter senso de antecipação, velocidade de raciocínio, capacidade de decisão, criatividade. Tudo aquilo, Cíntia, que você identifica numa pessoa inteligente. E todas as seleções, as que foram 5 vezes campeãs e que foram 2 vezes vice, a maioria dos jogadores era formada por pessoas negras. Ou seja, o que eu quero dizer
que a única área, Cíntia, que nós não fomos impedidos de chegar foi o futebol e também na música. E são as únicas duas áreas em que qualquer lugar do mundo nós somos reconhecidos como de excelência. Se você for ao Japão ou à Noruega, ninguém tem dúvida da nossa qualidade de futebol. Nós disputamos com os europeus, bem alimentados, com autoestima positiva e vencemos. Mas, em compensação, na economia, na medicina, nas ciências, que é pelo Prêmio Nobel, até hoje não ganhamos um. Então, eu quero dizer que nós, negros, não podemos ser apresentados como parte do problema. Nós somos parte da solução, né? Portanto, o sucesso que a gente faz no futebol, a gente pode fazer também em outras áreas. Eu sei que eu falei mais, mas é assim mesmo, está tudo ligado. A gente está aqui pensando, meu Deus, que aula é essa? A gente está se olhando assim, gente, que perfeito. Nossa, que honra poder conversar com o senhor. Professor, infelizmente a gente está caminhando, né, para o final, pois é. Mas com certeza a gente aciona em outros momentos. Sem dúvida nenhuma, por favor. Mas eu queria muito fazer uma pergunta aqui. O Brasil nunca vai ser um país desenvolvido, isso muita gente fala e a gente sabe na prática, enquanto não resolver esse problema da desigualdade, que é um problema. Não tem como desenvolver um país com esse cenário, né? A gente vê com as pessoas trocando hoje, a gente deu matéria, né? Pessoas trocando almoço por lanche, com tanta gente passando, uns com tanto e outros sem nada, como o senhor falou. E aí eu sempre fico pensando, ontem o Manuel Soares ele estava no programa com o Bial e ele falou que para ele ele ia vencer o racismo na base do afeto. Quando a gente vai para as cotas, por exemplo, a gente coloca negros e brancos para conviverem no mesmo espaço, né? E eu já ouvi muita gente falar que racismo, a empatia, né, você conviver com pessoas também vai melhorar essa questão. Só que às vezes eu tenho a impressão que é mais do que claro, que a empatia pode ser um caminho para a gente vencer o racismo. O afeto também que é a empatia na prática. Mas como é que o senhor vê a solução assim mesmo para isso, sabe? Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso, para enfrentar esse problema, essa questão racial. Porque, economicamente, eu acho que todo mundo já sabe que a diversidade, né, que colocar pessoas mais pretas na empresa, mais diversas, vai aumentar seu lucro, porque cabeças e vivências pensando. Só que por que a gente não faz isso? Será que é pelo poder? Eu fico sempre refletindo sobre isso, sabe? Você falou uma palavra-chave. Essa ausência de empatia tem a ver com a história. O Brasil foi o país que mais tempo durou a escravidão. Nós recebemos 10 vezes mais. É um passeio, os brasileiros gostam de ir para Miami. Eu sugiro aos afro-brasileiros, quando viajarem aos Estados Unidos, vão ao Washington, Cíntia, ao Museu Afro-Americano. É algo que merece, nós não temos nada parecido. O Brasil importou, Cíntia, 10 vezes mais pessoas escravizadas do que os Estados Unidos. Lá, 400 mil, aqui 4 milhões. Lá durou 215 anos a escravidão, aqui 354 anos. Então, esse longo tempo, Milena, construiu um estigma, entendeu? Muito forte. O estigma é espécie de uma tatuagem que está na alma da pessoa, né? É mais ou menos o seguinte: chega um advogado que é de esquerda no balcão de uma vara processual e tem ali 3 mulheres em pé, né? E ele tem que se dirigir à juíza, porque ele estava com processo. Tinha uma mulher alta, loira, uma mulher menor, uma senhora, e uma outra negra, também bastante bonita ali no meio, mas ele não teve dúvida. Ele se dirigiu à mulher alta, loira, chamando: bonitíssimo, eu quero aqui entregar o processo para a senhora. Ela falou: não, a juíza é ela. Ou seja, na cabeça desse advogado, que era de esquerda, aquela mulher loira, alta, era a juíza. Ele jamais poderia imaginar que aquela mulher negra pudesse ser a juíza. Isso está estigmatizado. Então, quebrar isso, né, é resultado de um processo educativo. E esse processo educativo não começou. Nós temos uma legislação que pede que nós conheçamos toda essa diversidade europeia. Como eu disse, nós temos uma rica diversidade europeia. Recebemos quase todos os grupos europeus. As etnias indígenas, Cíntia, eram 1.500.
restam as 300. E as pessoas acham que nós negros somos todos iguais. Só na Nigéria tem 117 etnias. Ninguém confunde o italiano com o alemão, e ambos são europeus. Então, eles também não sabem dessa riqueza negra. O Brasil é um país rico porque tem uma diversidade efetiva, mas ele perde, né? O dia que nós calcularmos o custo de oportunidade que o país paga por desperdiçar talentos, haverá uma comoção. Então, a ideia nossa a nossa generosidade, Milena, depois de toda essa história de 3 séculos e meio, e depois essa história de injustiça que recebeu bem os europeus, mas, ao mesmo tempo que você criava leis recebendo os europeus, você aumentava os efetivos das brigadas militares, que são as atuais polícias militares. Os negros estavam soltos, eles não estavam livres nas ruas. Não houve, por exemplo, um planejamento habitacional. 6.500 favelas. Olha, 65 favelas é uma indecência. Agora, 6.500 é o resultado do 14 de maio. Então, houve muita incúria, houve muito desleixo, houve muita empatia negativa. Não temos outro caminho. Nós temos que realmente trabalhar com o que eu chamo de modernização regeneradora. Regenerar, Milena, no sentido de curar. Modernizar o Brasil, curar o Brasil. E eu não tenho dúvida que isso passa pelo racismo e pela desigualdade. A sociedade brasileira é viciada em desigualdade. É uma espécie de cocaína social, como diz o economista Mário Teodoro, que eu sugiro que vocês convidem para uma entrevista aqui sobre o último livro dele. Ele está em Paris, mas ele ajusta com vocês o fuso horário. Vale a pena conversar com ele sobre desigualdade. O Brasil se alimenta e se retroalimenta de desigualdade. Como você disse, Milena, é impossível, assim, ter um desenvolvimento com sustentabilidade. Já está anotado o nome de Mário Teodoro aqui para a gente conversar com ele. Bom, professor, antes da gente encerrar, né, a gente começou esse assunto aqui tratando de um ano tão importante, qual é esse ano eleitoral, trazendo as perspectivas e as urgências para a população negra. Qual que é a sua análise, né, desse cenário eleitoral que a gente vai viver esse ano, né, faltando tão pouco para a eleição, e também como é que o senhor projeta quem vier depois, né, o que a gente vai encontrar e tentar melhorar de Brasil? Cíntia, em primeiro lugar, eu sou otimista. Como eu disse no início da nossa conversa, há uma nova percepção do racismo pela sociedade brasileira. E essa percepção, ela é algo indiscutível. Agora, o que fazer com essa percepção? O que eu digo é que, no momento eleitoral, nós temos que buscar uma representatividade mais condizente com a nossa participação populacional, 56%. Eu creio que, como eu disse também antes, nós somos parte da solução, jamais o problema. Eu sou otimista e digo que o negro indo para a política, ele vai ser generoso como ele foi ao longo do tempo. Eu sempre gosto de citar a política de cotas, contra as quais muita gente se insurgiu. As pessoas que são contra as cotas raciais não sabem que, em todo lugar que se adotou cota para negros que vieram da escola pública, se adotou simultaneamente cotas para pessoas não negras, pessoas brancas que vêm dessas mesmas escolas. Foi necessário a população negra reivindicar o espaço na universidade para que se lembrassem que havia brancos pobres também nessas escolas. Então, eu penso que o mesmo acontecerá na medida em que o negro tiver maiores espaços no poder. Porque se há uma coisa que nós somos, é exatamente a generosidade, né? Nós construímos esse país, a cultura, a comida desse país, a forma de ser é imensamente negra. E, no entanto, não há ressentimento de nossa parte. Então, eu penso que este ano de 2022 deverá demarcar um momento novo, porque, com esta maior percepção do racismo, eu creio que haverá um encaminhamento eleitoral diferente. Nós vamos mudar a cara do poder, né? Mudar a fotografia do poder. Quando a gente chega no Congresso, aquela imensa quantidade de homens brancos, quando eles representam a minoria da população brasileira. Nada contra o homem branco, mas é importante que ele tenha participação adequada
ao seu percentual populacional. Isso chama-se democracia. Nós temos no Brasil uma democracia inacabada, porque nós não temos todos os setores representados. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Acredito que muito nas eleições, estou otimista, e ter um programa também como o Pretoteca me deixa também animado. Há 30, há 35 anos atrás, eu me imaginaria duas comunicadoras negras, jovens, né, me entrevistando sobre os mais diferentes temas. Então, eu quero dizer para vocês que também tenho um profundo orgulho de tê-las aí nesse programa. Muito obrigado pela oportunidade. E olha o professor cotista, viu? Então, fique bem feliz. Cotista de todas as cotas, todas as bolsas possíveis, eu sou fruto de tudo. Maravilhoso. Eu, infelizmente, não sou um pouquinho mais velha que a Milena, ainda não existia tão amplamente falando a questão das cotas, mas eu me emociono de verdade. Desculpa que a voz até embargou de ouvir o senhor falar, de poder entrevistá-lo aqui hoje, porque se o senhor não tivesse aberto esse caminho para a gente lá atrás, a gente não estaria aqui agora. Muito obrigada, do fundo do meu coração mesmo. Pisciana, sou bem emotiva. Muito obrigada, professor. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.